Graça e paz. Amém? Amém? Bom a gente poder estar juntos essa manhã e privilégio eu poder estar aqui e dar continuidade à série de exposições no livro de Marcos. Nós, enquanto igreja lá em Curitiba, como o pastor Fernando colocou, a Igreja Cristã Evangélica, no último ano nós expusemos também, foi uma série de 56 sermões em Marcos, e nós finalizamos esse ano, ou seja, nós passamos todo 2024 e finalizamos o início desse ano, em 2025, na série de exposição em Marcos. E foi o primeiro dos evangelhos que nós expusemos. Nós ainda não tínhamos tido em 4 anos de igreja exposto nenhum dos evangelhos. Expusemos cartas pastorais, expusemos textos do Antigo Testamento, mas expondo os evangelhos foi a primeira vez. E para nós, como presbitério da igreja, ou como oficiais da igreja, foi desafiador. Tem textos que você quer pular, por exemplo, o de hoje. Mas para a igreja também foi muito interessante, porque se você tem observado, se você tem prestado atenção, o livro de Marcos ele é marcado por algo que nós chamamos na teologia, na história da igreja, de mistério. Há mistérios de Deus aqui no livro de Marcos que nós muitas vezes falamos assim, tá, e aí? E o próprio Cristo, ele se dá a revelar dessa forma paulatina. Ele não começa falando assim, olha, eu cheguei aqui para morrer pelos seus pecados, eu vou ressuscitar ao 3º dia e eu vou para os céus e no dia que o Senhor quiser, Ele vai vir para buscar os seus ou vai me enviar. Não, Ele chega e de uma forma gradual Ele vai se dando a conhecer. É como a gente olha para a Escritura e se você está evangelizando alguém, eu inclusive recomendo que você faça isso durante essa semana, e você não vai chegar para ela falando assim, olha, vamos ler juntos aqui o livro de Apocalipse? Você não vai começar, eu espero que não, pelo livro de Apocalipse quando você vai evangelizar alguém, embora a nossa tendência é querer falar sobre o quê? Aquilo que a gente não entende, não conhece, não sabe, e uma das doutrinas possivelmente mais complexas de serem entendidas, que é a doutrina da escatologia, das últimas coisas. É fato que nós começamos com os nossos pequeninos, com as pessoas na fé, ou até mesmo com os nossos filhos. Nós começamos com as nossas mães nos dando leite. Não foi comendo doce, né, Mari? Não foi, enfim, aliás, a gente até tenta restringir o máximo que a gente pode o açúcar, o sal. Por quê? Porque uma pizza é ruim, uma feijoada é ruim. O que você gosta de comer? Isso aí que você pensou. É ruim? Não é, mas tem o tempo certo, tem o momento certo para você, então, comer essas coisas. Bom, eu quero ler com você o texto dessa manhã, que está em Marcos, capítulo 13, a partir do verso 14. Marcos 13, a partir do verso 14, diz assim, sentado mesmo como você está, quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, e quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está Ele,
não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. O pastor Fernando já orou? No final eu oro novamente. Há momentos na vida, e sobretudo na vida cristã, em que tudo parece ficar mais escuro. Momentos em que as notícias ruins se acumulam. Eu não sei se você tem o costume de assistir jornal. Momentos quando a cultura parece virar de cabeça para baixo, quando a nossa fé é ridicularizada, quando a verdade parece que desaparece no meio de um barulho de várias, inúmeras opiniões. E nesses momentos surge dentro de nós uma pergunta que nem é tão silenciosa assim, mas sem dúvida é muito profunda. O que está acontecendo? Onde é que está Deus no meio disso tudo? E essa pergunta não é só feita por nós cristãos. Vale lembrar que há um vazio, né? O reformador já fala que há um vazio dentro de nós que somente Deus pode preencher. E há um entendimento, e nós enquanto cristãos entendemos que nós sim fomos feitos, somos feituras, somos obras da mão do Criador. E o texto que acabo de ler e você acompanhou nos lembra que Deus é o Criador de todas as coisas. Onde está Deus? As pessoas podem inclusive não reconhecer que há um Deus, mas elas entendem e percebem, mesmo sem nunca talvez ter lido, triscado na palavra, assim, tem algo maior. Os discípulos de Jesus fizeram exatamente essa pergunta. Havia para eles o mesmo questionamento. Eles olhavam para o templo, lembra? Vocês acompanharam a série de Marcos, gente, me ajuda. Lembra do templo? Eles olharam para o templo e aquela estrutura magnífica, símbolo da fé, da identidade de Israel, não somente como nação, mas como povo, e não conseguiam imaginar um mundo sem ele. Para eles, o templo era tão sólido quanto a própria história. Mas Jesus os surpreende, dizendo: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. O que parecia inabalável seria abalado. O que parecia ser intocável seria tocado e colocado por terra. O que era permanente seria destruído. O que era certeza se tornaria confusão. E é nesse clima de uma certa surpresa, com sobriedade e inquietação, que Jesus abre o coração para os seus próprios discípulos e revela um dos discursos mais sérios e pastorais de todo o Evangelho. Novamente, palavras de Jesus. Ele ensinando, Ele falando, e Ele não faz isso para assustar, mas Ele faz isso para preparar. E veja, a história, a narrativa, melhor, do livro do Evangelho de Jesus, de acordo com Marcos, como costumeiramente aceitamos que foi ele que escreveu, mostra isso para nós, essa progressão da revelação de quem Jesus é. Não é de uma hora para outra, e Ele não está fazendo isso assim, olha, ponto. Não, Ele está progressivamente mostrando quem é, para que as pessoas pudessem entender, para que as pessoas tivessem um entendimento, porque a fé, ela viria não por outra coisa, a não ser pelo ouvir, e não é uma escuta simplesmente, entrou, né, como diria o ditado popular, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Aqui nós estamos falando de parar, estamos falando de comunicação. Tem que ter uma mensagem, mas tem que ter um interlocutor e tem que ter um receptor. Nesse tripé, se faltou alguma coisa, houve comunicação? E se não houve comunicação, não houve também a transmissão da palavra. Se não houve palavra, não há o quê? Fé. Porque a fé, novamente, vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. E é por isso que hoje, enquanto nós
abrimos e vemos esse texto aqui, não é uma fala qualquer, é a fala do supremo pastor, que ama o seu rebanho e quer que ele atravesse uma noite densa, chuvosa, com relâmpagos e trovões, mas com olhos fixos na voz que produz calmaria, a voz do próprio Deus. Quando abrimos um texto como esse, não estamos apenas diante da narrativa de uma grande tribulação, da tribulação horrenda, terrível, de dias maus, e parece que nós estamos, parece é modo de dizer, vivendo esses momentos. Nós estamos aqui diante de um texto, não apenas de estudiosos de profecias do caos, escatológicas, das doutrinas das últimas coisas. É o próprio Cristo, então, falando para nós, nos ensinando como nós devemos permanecer firmes quando o mundo está ruindo. Como nós vamos discernir quando tantas vozes estão tentando nos confundir? Como que nós vamos perseverar quando a fé, a nossa fé em Cristo, está sendo constantemente provada? Como nós vamos fazer isso? Como permanecer fiel quando tudo ao nosso redor parece conspirar para que você desista? Ou ainda, como discernir a voz de Cristo em meio ao barulho das falsas vozes religiosas que tentam seduzir o povo com uma espécie de evangelho? Dê o que você tem e Deus vai te dar mais. Ou essas aberrações que você possivelmente já deve ter ouvido e cantado, ou ouvido alguém cantar e daqui a pouco está tudo confuso. Esse trecho faz parte de um chamado discurso escatológico de Jesus. Ele está localizado nos últimos dias antes da crucificação. Veja, nós estamos chegando nas semanas ou nos dias, horas, momentos que antecedem Jesus ser crucificado. E eu vou confessar, de Marcos, a partir do capítulo 14, é uma delícia pregar. Porque aí você já vai ali entrando no clímax da coisa. Quem é que não gosta de parar ali naquele filme? Se bem que hoje não tem tanto filme bom, mas vamos lá, me ajuda, gente. Lembra daqueles bons tempos, de bons filmes sendo produzidos. E quando chega no clímax ali daquele momento, você fala assim, nossa, é agora. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco a gente está torcendo para o bandido matar mais gente, e a gente está torcendo para que ele não seja pego pela polícia. Daqui a pouco você está vibrando com a morte, com o bandido. Você vai matar! Você, não mata não. Calma, a gente precisa prestar atenção nisso. Olha só o momento que nós estamos vivendo. Um momento em que Cristo está a poucos momentos de ser crucificado. Agora, quando Cristo passa tempo instruindo os seus discípulos sobre o futuro, Ele está preparando eles para aquilo que haveriam de passar. Lembra? Quais discípulos, ou qual foi o discípulo de Jesus que não morreu uma morte terrível, cheia de tribulação? Somente um deles, possivelmente, João. E a morte que não foi terrível, foi uma morte radicada, numa ilha, sozinho. A profecia tem pelo menos duas camadas, uma para esse momento, é imediata, e uma outra para o final. E durante o livro de Marcos, eu imagino que você tenha percebido isso. Esse mistério que vai se dando a revelar e conhecer no livro de Marcos, tem um aspecto imediato, para um momento. Jesus está presente, mas Ele ainda vai se revelar, Ele ainda vai passar por aquilo que Ele haveria de passar, como já lembramos aqui em oração, em canção, em leitura devocional. Aqueles discípulos estavam vivendo com aquela expectativa que nós já não temos mais. A expectativa do Cristo que haveria de morrer e ressuscitar. Nós já temos essa revelação, nós já temos essa convicção, nós já temos essa verdade, mas eles não. Embora nós já temos isso, mas ainda não temos por completo. Na teologia chamamos isso de já, mas ainda não, sobre a salvação. Vivemos com a convicção e certeza de que somos salvos, mas nós ainda não chegamos lá. E isso nos alimenta. Jesus fala do que aconteceria cerca de uns 40 anos depois desse momento. A destruição de Jerusalém, lá em 70 depois de Cristo, pelo Império Romano.
A abominação da desolação remete àquilo que Daniel, o profeta, já tinha profetizado lá nos capítulos 9, 11 e 12 do seu livro. O que nós vemos aqui diante de nós é uma descrição de algo profundo, invadindo o lugar mais santo. E muitos estudiosos entendem que isso se cumpriu parcialmente com a profanação do templo. Veja só como é importante nós entendermos o Antigo Testamento para que o Novo Testamento ganhe vida para os nossos dias, para as nossas famílias, para a nossa casa, para os nossos filhos, netos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus está dando instruções práticas. Está aqui, ó, fujam. Não sei se você viu esse imperativo aí, se você deu a ênfase, se você marcou, eu marquei aqui, eu até recomendo. Fujam. Tem instruções práticas, mostrando que ele não está falando de apenas algo simbólico, embora sim há símbolos, e nós precisamos aprender não apenas a pregar as Escrituras, mas precisamos aprender a ouvir e ler as Escrituras. Mas ele está falando de algo de fato histórico, concreto. Os eventos que vão acontecer lá no futuro, uma amostra das tribulações que marcarão o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E aqui, quero abrir apenas um parêntese. O Senhor Deus, Ele disse que criaria os céus e terra e criou. Ele disse que enviaria o seu Filho, uma promessa lá em Gênesis 3,15, e Ele fez. Ele disse que iria morrer pelos pecados e morreu. Ele disse que iria padecer e padeceu, que sofreria e sofreu, e durante todo Marcos nós vemos isso. Lembra quem é o destinatário do livro de Marcos? E a expectativa deles qual que era? Um rei, um governante bélico, poderoso, e que vai promover a paz na força do braço. E quem é que vem? Um Jesus de Nazaré, e daqui a pouco spoiler dos próximos capítulos, montado num jumento, 0 quilômetro, mas jumento, e simples, falando de um reino vindouro que iria ser estabelecido e não tinha nada a ver com aquelas expectativas humanas terrenas. Disse que viria e veio, disse que morreria e morreu, disse que ressuscitaria e ao terceiro dia ele ressuscitou e disse que iria voltar. Se todas as coisas foram verdade até aqui, Jesus Cristo vai voltar. Isso precisa marcar as nossas vidas, porque senão, de fato, vai ser muito complicado nós ligarmos nosso jornal, um rádio, uma TV, ouvir uma notícia, ouvir uma música, assistir um filme, como já falei aqui, e falar assim, não tem como, porque as notícias são horríveis, os dias são maus, as pessoas cada vez mais estão afastadas de Deus. O amor, Deus é amor, e as pessoas estão afastadas do amor, relativizando tudo e todos, inclusive o Criador. Então, é óbvio que a maldade está se multiplicando porque as pessoas estão se afastando. Agora, se o reino de Deus é presente, se o reino de Deus é verdadeiro e se nós podemos confiar, não tem a ver com a nossa capacidade, com os governos desse mundo de cristãos serem colocados em locais de poder. Não tem, é óbvio que nós tenhamos homens tementes e mulheres tementes a Deus em lugares estratégicos da nossa nação, amém? Mas não é isso que vai salvar esse mundo, é somente o Senhor Jesus Cristo. Então feche esse parêntese. Aqui um padrão que se repete na história: falsos cristos, falsas promessas, enganos espirituais, perseguição, sofrimento e uma necessidade constante de vigilância. Lembra quando a própria Bíblia nos ensina, nos adverte, nos encoraja a oração? Antes ela nos fala para nós vigiarmos. A gente fica só na parte da oração. Aliás, a oração é um hábito espiritual que muitas vezes é negligenciado. Mas antes de falar para você, olha, orai. E até em outro termo ela fala assim, olha, em outra passagem fala assim, olha, orem sem cessar. Mas neste momento o que eu quero lembrar aqui é vigiai e orai. Vigiem.
Muitas vezes nós estamos orando, e eu espero que você esteja com essa quantidade de orando que eu repeti aqui, orando, mas nós esquecemos daquilo que vem antes. Vigiem, estejam atentos, e aqui a ideia de alerta, né? A ideia de você estar numa guerra, e o inimigo está vindo, ou então ele está ali simplesmente à espreita, e qualquer barulho, como é que você fica? Ligado. Você está aguardando alguma coisa acontecer. É assim que nós cristãos devemos viver, nessa santa vigilância. Assim, não, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Jesus não está interessado em dar datas, cronogramas, especulações apocalípticas. Vamos deixar isso para Nostradamus e outros. Deixa que outras pessoas digam isso, nós não. O que Jesus está querendo é garantir que os seus discípulos não sejam enganados e que permaneçam firmes até o fim. Permaneçam firmes. Cristo nos chama a uma vigilância perseverante, para discernirmos o engano e permanecermos fiéis em meio às tribulações que precedem a consumação do reino de Deus. Se a ordem de Jesus é cuidado e não se deixe enganar, precisamos entender como Ele nos capacita a viver assim. O texto nos oferece pelo menos 3 fundamentos para uma vida de discernimento e fidelidade com essa vigilância. Primeiro, Jesus nos alerta para a realidade da tribulação. Grande tribulação. Ele nos alerta para essa realidade. Não é um delírio, não é um sonho ou um pesadelo. Não, é uma realidade. Segundo Jesus, ele revela a profundidade do engano espiritual, como é profundo o engano espiritual. E por último, Jesus nos fortalece com a sua palavra para perseverarmos até o fim. Então, em primeiro, olha só didaticamente, Jesus nos alerta para a realidade da tribulação. Em segundo, ele revela a profundidade do engano. E por último, Jesus nos fortalece com a sua palavra para podermos perseverar até o fim. Vamos ver isso? Primeiro, Jesus nos alerta para a realidade da tribulação, os versos 14 a 18. A primeira coisa que Jesus faz é destruir a ilusão de que a vida cristã será confortável. Veja, eu não estou querendo ser aqui fatalista, pessimista. Não estou querendo ser aqui o amilenista chato. Eu não estou querendo falar aqui que as coisas vão ficar cada vez piores e aí Jesus vai voltar. Isso, eu não vou entrar nesse aspecto teológico, depois o pastor Fernando resolve isso com vocês. Mas é só para nós entendermos que as pessoas estão criando extremos ilusórios. As pessoas estão desenhando algum tipo de triunfalismo barato. Declare aí, fale isso e fale aquilo. Você, meu irmão, não, se você repetir 10 vezes e meia e der 3 pulinhos, aí sim sua família vai ser feliz. Poxa, desculpa, passa amanhã, dá não. Ou então o contrário, não, isso vai ficar ruim. E isso é conspiração. Criam teorias conspiracionais sobre o fim, sobre aquela coisa. Meu irmão, calma. Jesus ele está mostrando sim que a vida cristã vai ser difícil, mas ele afirmou isso, sim ou não? Nesse mundo nós vamos ter o quê? Nesse mundo nós vamos ter apartamentos na beira da praia, com carros importados na Avenida Brasil de Balneário Atlântico, e a gente vai acelerar e todo mundo vai olhar para nós. É isso? Não. Nesse mundo nós vamos ter aflições. E aqui o exemplo é a experiência própria. Eu lembro a primeira vez que eu estive aqui, em Balneário, ali do lado, 2003, dezembro de 2003, eu fiquei deslumbrado, 2003, fiquei deslumbrado com aquele negócio. E eu lembro de um cara assim, não, ele descendo do carro, já bêbado não, ele estava trêbado. Aí assim, aí tinha um cara parado num carro desses esportivos, pega aqui ó, R$10 aqui ó, para você, só porque eu vi seu carro. Loucura. Jesus não promete isso. Ele promete que nesse mundo nós teremos aflições. E aqui não é promessa do tipo assim, vai ser. Não.
teremos aflições, vai ser difícil, vai ser complicado. Experimenta ser alguém que chega no seu trabalho pela manhã com um bom dia, um sorriso. Experimente ser alguém hospitaleiro, piedoso, longânimo. Experimente ser alguém cheio de fato do fruto do Espírito e que transborda a presença do Espírito Santo de Deus. Pode se preparar, você vai ser o quê? Perseguido. Ninguém gosta de quem está feliz o tempo todo. Ninguém gosta da gente quando a gente fala assim: por que está todo mundo chorando e você está feliz? Eu não estou falando aqui que nem estou aqui deslegitimizando o teu sofrimento. Eu só estou falando que a alegria do Senhor é de fato a nossa força. O que eu estou reafirmando aqui é que quando nós estivermos em dias, como o Senhor Jesus falou, de angústia, de dor, de choro, de cabisbaixo, de desesperança, nós podemos sim olhar para os montes e questionar: de onde me virá o socorro? E a palavra é real para as nossas vidas: o meu socorro vem de ti, Senhor. Isso é verdade para nós, uma verdade que as pessoas não podem confiar, porque elas não conhecem quem é o Deus que tem o seu braço forte para nos salvar. Se isso não for verdade, como é que nós viveremos? Agora, olha o texto. Quando virdes, não é se, é quando. Ou seja, em algum momento, isso vai acontecer. Jesus assume que os seus discípulos verão e passarão por tempos difíceis. E quando isso acontecer, faça o quê? Fujam. Ele não espiritualiza o sofrimento. Veja, não quis deslegitimizar a sua dor e o seu sofrimento, ou de alguém próximo a você, mas eu também não olho no texto e não vejo aqui um motivo para eu espiritualizar o sofrimento. Ele reconhece uma necessidade de prudência. Calma, ligue os seus firewalls, verifique o seu cinto de segurança, preste atenção se o airbag está funcionando. Prudência, fuja. Ele demonstra compaixão, inclusive, né? Olha aqui o aspecto de Jesus Cristo, né? Sempre compassivo. Lembra como ele é movido de compaixão porque as pessoas estavam lá como quem não tinha pastores, né? 2 capítulos aí para trás. É isso. Ele movido dessa compaixão, por quê? Ele está preocupado com quem? Com a grávida. Ele está preocupado com aquela que está lactante, aquela que está amamentando. Ele sabe que alguns carregam e carregarão fardos maiores do que os outros. Ou quem aqui já não se perguntou: por que tal pessoa, ou até mesmo você, por que eu estou vivendo isso? Por que parece que para uns é tão mais difícil do que para outros? Porque, de fato, meus irmãos, alguns levarão fardos mais complexos, maiores, mais pesados de serem carregados. Mas a centralidade não pode estar no fardo. A centralidade precisa estar em quem? Em Cristo. Que faz o quê? Que faz um convite. Venham. Vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, por quê? Por que ir até Ele? Porque Ele tem um jugo e um fardo que é suave e que é leve. Significa que nós não iremos sofrer? Não, mas significa que nós passaremos por esse sofrimento, por essa grande tribulação com Cristo. É real, mas é com Cristo. É difícil, mas é com Cristo. É complicado, mas é com Cristo. Vai demorar mais do que eu imaginei, mas é com Cristo. Estou chorando à noite, parece que não vem, mas ela vai acabar. E a alegria vai vir pela manhã. Por quê? Porque eu estou com Cristo. Se não formos com Cristo, irmão, não tem como. É impossível nós perseverarmos. A fé madura, ela não é surpreendida pela dor. O verdadeiro cristão, ele não pergunta por que eu, ele pergunta por que não eu? Por que não nós? Por que não sou eu que deveria passar por isso? O que eu de tão especial tenho que eu não vou viver isso aqui? Nós não ficamos escandalizados quando a cultura se volta contra os valores do reino. Nós não estamos redimindo cultura, nós estamos redimindo pessoas, nós, o Espírito de Deus. Enquanto igreja, evangelho visível, né? Lá o Dever gosta muito desse termo.
Mark Dever, pastor norte-americano, ele fala assim, olha, a igreja é o evangelho visível. As pessoas devem olhar para nós e precisam ver em nós, na nossa espiritualidade, no culto público. As pessoas precisam ver o nosso procedimento, na forma como nós pregamos, cantamos, evangelizamos, discipulamos. Elas precisam ver em nós a alegria do Senhor, porque senão você não, para ter disso aí eu tenho aqui fora. E é por isso que nós não podemos tentar emular aquilo que as pessoas lá fora estão fazendo. Nós precisamos viver aquilo que está escrito. Nós, enquanto igreja, não interpretamos tribulação como ausência de Deus, mas como a confirmação do ensino de Cristo. Sim, nós viveremos esse dia. E o discernimento começa com um realismo espiritual, uma realidade daquilo que está acontecendo. Parar de esperar que a vida cristã seja um jardim do Éden antes da Nova Jerusalém. Esperar isso é pior do que um anacronismo, né? Uma coisa fora de tempo. É uma irrealidade, é uma ilusão. Nós queremos viver alguma coisa perfeita antes da perfeição se demonstrar ou se realizar. Com isso também não estou dizendo que você e eu não podemos almejar por boas coisas. Aliás, meus irmãos, trabalhem, estudem, encorajem outras pessoas a fazer o mesmo, dediquem-se ao trabalho, dediquem-se à disciplina, uma boa alimentação, bons exercícios físicos, e tudo, uma boa leitura, bons livros, desafiar aí, né, o seu cérebro, o seu corpo, coloque isso tudo para funcionar perfeito. Por quê? Porque a graça comum é verdadeira, amém? Por isso, o sol nasce para todos. Se alguém falar para mim que vai levantar 4:30 da manhã todos os dias, vai se dedicar com um exercício, com uma boa alimentação, com estudos, vai empreender, e uma pessoa vai levantar 2 horas da tarde, qual que é a tendência de alguém dar certo? Qual é a probabilidade dessas pessoas darem certo? Disciplina, dedicação. Agora veja, esperar por algo redimido, algo perfeito, como a Nárnia dos nossos dias, nesses dias, não faz o menor sentido. Em primeiro lugar, Jesus nos alerta para a realidade da tribulação. Mas em segundo lugar, Jesus revela a profundidade do engano espiritual. Jesus descreve um tempo de grande aflição, mas observa algo talvez ainda mais grave, que é um engano espiritual. Os versos 19 a 22 você pode observar isso. Falsos cristos e falsos profetas surgirão. Pior do que você ter a convicção, certeza da realidade da tribulação, é alguém vir falando que não vai ser bem assim, que você dê tudo que você tem e os seus problemas se acabam. Vem para cá, Brasil, que aqui você vai receber. Desculpa, não é assim. Não é assim. E o desculpa é por mim, não pela palavra. Farão sinais, maravilhas, capazes de impressionar. E quem é que aqui não fica impressionado com as coisas que essas pessoas fazem aí? Os teatros pós-modernos da igreja, né, e do evangelicalismo brasileiro. As pessoas estão brincando, falsos líderes religiosos reconhecidos nacionalmente, relativizando a Bíblia, reduzindo o Evangelho de Jesus Cristo, pasmem, somente a uma esfera particular e não podendo colocar ela no âmbito público, como aquele pastor que talvez você conheça lá de Água Branca em São Paulo. Incrível. É incrível como as pessoas estão querendo tirar o peso da revelação de Deus, da inerrância da palavra. E meus irmãos, essa manhã eu quero afirmar para vocês, a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ela é divinamente inspirada, ela penetra o impenetrável, ela separa o inseparável, e ela produz para nós a vida que nós precisamos para viver nesses dias. Não deixemos isso se perder de maneira alguma.
Olhemos para o texto bíblico como de fato nós precisamos fazer, com profunda devoção, com humildade. Não pode ser apenas como um mero teólogo que vê e faz uma boa exegese do texto. Não, é o próprio Espírito de Deus falando conosco. É o próprio Deus se dando a revelar. Aliás, como é que Deus se revela? Na natureza, na sua palavra. E isso precisa estar claro para nós. Nós não podemos simplesmente levantar o nosso dia e cuidar da nossa vida como se fosse qualquer coisa. Ou pegar um texto aqui e falar assim, não, Senhor, Tu sabes, amém. Não, a gente precisa parar um pouco. Senhor, eu vou ler a Tua palavra, fala comigo. A Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A Tua palavra, Senhor, ela de fato, ela produz vida e vida com abundância. Senhor, faz isso comigo. Se não for assim, meus irmãos, a nossa fé é uma fé morta. E veja, se possível, diante de tanta angústia, de tanto engano, de tantas falsidades, tanto de profetas como de profecias, o objetivo era, se possível, enganar quem? Os eleitos. Aí pega, né? Porque como é que a gente... Vamos lá, a Bíblia não precisa ser defendida, mas nós, quando requeridos, precisamos dar a razão da nossa fé. E como é que nós damos a razão da nossa fé, sendo que nós não conhecemos a palavra de Deus? Se possível fosse, até os eleitos de Deus seriam enganados. Isso não é possível, mas se fosse possível, seriam, porque o requinte, a sutileza. Vocês acham mesmo? Vocês assistiram Pica-Pau? Obrigado por me responderem. Aparecia lá um anjinho de um lado, né, um pica-pauzinho do bem do outro e o demoninho do outro. Aparecia filme, né? Aparecia lá um diabão assim com um tridente, com um rabo, com a cara feia. Você acha mesmo que Satanás faz isso hoje? Aparecendo com essa cara, com voz assim. Você acha que é isso? Como é que é hoje? Sabe como é que é? Meu lindo. Ele começa assim. Ele começa com sutileza. Ele começa com um pequeno desvio, porque na matemática, 1 grau de desvio no começo, lá na frente vira o quê? Um cânion de desvio. Não é simplesmente falando assim, Jesus não é filho de Deus. Isso eles falam depois que eles já perderam todos os escrúpulos. Primeiro eles começam negando pouca coisa. E nós precisamos estar atentos a isso. Note, Jesus não está dizendo que os eleitos serão enganados, mas que o engano será tão forte que, humanamente falando, seria possível, se não fosse o cuidado soberano de Deus sobre as nossas vidas, que faz com que os santos perseverem. O maior perigo da igreja não é político. O maior perigo da igreja não é econômico, não é cultural. Embora tudo isso a gente queira e a gente até deve orar sobre isso. O maior perigo é teológico. Falsos evangelhos, falsas promessas, uma espiritualidade sedutora do tipo que combina a cor da roupa. Estamos em um tempo assim, meus irmãos. Cristãos que prometem prosperidade, profetas que oferecem cura em troca de dinheiro, transformam Deus no SUS, Ele só pode te curar, ou no Banco Central, Ele só pode resolver o seu problema financeiro. Pregadores que removem arrependimento, cruz, senhorio e soberania de Cristo de suas mensagens, de seus sermões. Movimentos densos que relativizam a Escritura. Estes são os nossos dias. Esses são os nossos tempos. O cristão vigilante, ele não se impressiona com sinais, porque os sinais acompanham a palavra e aqueles que creem. O cristão vigilante, ele não se impressiona com sinal, mas com fidelidade doutrinária. Ou quem é que nunca, ao ouvir uma boa
profunda, confrontadora e confortadora exposição bíblica, não falou assim: nossa Deus, como eu precisava disso. O critério não é espetáculo, o critério é escritura. O critério não é performance, o critério é caráter. E nós precisamos lembrar disso. Em terceiro lugar, Jesus nos fortalece com a sua palavra para perseverarmos até o fim. Vede, verso 23, vede que tenho predito tudo antecipadamente. Esse versículo é muito precioso, meus irmãos. Jesus disse que o seu ensino é o antídoto contra todo engano. Não é se nós temos estruturas suntuosas e nós queremos elas. Não é se nós temos multidões de pessoas e eventualmente nós queremos elas. A gente não sabe o que a gente quer, tá? Mas se nós temos todas essas coisas, o antídoto para o engano é a própria palavra. Ame a palavra, queira a palavra, dedique-se na palavra, estude a palavra, ame a palavra, mais do que qualquer outra coisa. É a promessa do Senhor para nós. Ele não está prometendo ausência de tribulação. Ele está preparando você para que você possa ser forte no meio dessa tribulação. Há quem diga assim: então Deus está me confundindo com um Hulk. Só pode, porque está complicado. Mas é isso. Ele não promete uma ausência de falsos mestres. Sabe praga? Você mata uma e surge quantas? 10. Ele não fala que vai ter ausência de falsos mestres. Pelo contrário, com o passar dos anos, dos dias, eras, as pessoas vão fazer o quê? Por multiplicar a maldade, a ausência e distanciamento de Deus, e com as pessoas com coceira nos seus ouvidos buscarão. Veja que não é passivo, é ativo. Elas vão fazer o quê? Buscar, elas vão atrás de quê? Mestres que lhes ensinem de acordo com o seu próprio ego, querer, vontade, desejo. Por que essas sinagogas de Satanás crescem? Por causa do Evangelho de Jesus Cristo? Definitivamente não é. Mas significa então que aqueles que estão pregando e expondo as Escrituras não podem crescer? Também não. Aliás, os sinais vão acompanhar a mensagem pregada e aqueles que creem nessa mensagem. Sim, Jesus não promete a ausência de falsos mestres. Por outro lado, Ele promete que a sua palavra nos fará resistir a esses falsos mestres. Confrontem, verifiquem. Lembra dos nossos irmãos de Bereia? Façam isso. Assim, o quê? Nossa, frase muito bonita, mas está escrita aonde? Está lindão aí, pastor, beleza, mas onde está escrito isso? E essa música? Meu irmão, não é porque é toda música que adora ao Senhor. Não é porque tem uma boa oratória, uma boa retórica, uma boa eloquência, não é porque tem um videozinho em 4K, 8K, não é porque tem não é por isso. Assim, está escrito. Porque se não tiver, não quero. Eu rejeito isso. Ativamente eu rejeito isso. A vigilância cristã não é uma paranoia. É nós saturarmos a nossa mente com a palavra de Cristo. Lembra de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 12? Quando ele fala para nós transformarmos a nossa mente, metanoia, mudança de mentalidade. Está todo mundo indo para o lado. Para onde você vai? Para as Escrituras. Já diria sua mãe que você não é todo mundo. Palavra, meus irmãos.
O cristão vigilante é aquele que lê a Escritura diariamente, submete voluntária, piedosamente o seu coração à pregação fiel das Escrituras, desenvolve discernimento espiritual, porque sim, se nós estamos engateando na fé, precisamos de leite espiritual, mas depois do leite espiritual a gente precisa de um negocinho mais, né? Porque não adianta, quando vai dando ali 8 meses, 1 aninho, se você só der o leite, a criança vai morrer. Então ela precisa de quê? Sustância. Daqui fala sustância também. Então é isso aí. É isso. Tem que dar uma coisa a mais. Por quê? Porque senão vai ficar um embotado espiritual, raquítico espiritual. Primeiro vento de falsa doutrina, o que vai acontecer? Vai te levar. Porque não tem peso, não tem substância bíblica teológica. A igreja precisa mais de Bíblia do que de sinais. Porque se há e de fato há realidade na tribulação, não são os sinais que vão nos fazer permanecer nesses dias de angústia, mas a palavra de Deus, sã doutrina. A igreja precisa mais de doutrina do que de emoções. Significa que nós não ficaremos emotivos em algum culto? Não. Somos humanos. O Senhor Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E isso é lembrado no texto. Tem aqui o aspecto, né? Criação, queda, redenção e glorificação. Está aqui, está no texto, está presente aqui no texto. Se nós temos emoções, nós ficaremos emotivos diante de uma palavra pregada, de uma música cantada, de uma oração de confissão. Recentemente eu participei de um culto, e a oração de confissão foi tão profunda, que eu nem tinha cometido o pecado que ele pediu perdão. Eu disse, não, Senhor, perdoa também por isso aí, porque é comigo isso aí. Sabe aquele momento que você fala assim, meu Deus, sabe, o cabelo do braço arrepia, você fala assim, ótimo, somos seres humanos e por isso temos emoções, mas a igreja precisa muito mais de doutrina do que de emoções. A igreja precisa mais de fidelidade do que de novidade. Vi que tem algo novo. Eu prefiro algo eterno. Eu não quero algo novo. Eu quero algo eterno. Eu não quero uma novidade. Eu quero eternidade. O mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra que se renova, não a palavra misericórdia que se renova, mas a palavra que é eterna. E é isso. A perseverança é obra de Deus, mas praticada pelo seu povo, mediante obediência cotidiana. É no ordinário. Deus, ele tem prazer em sacrifício ou em obediência? O seu sacrifício, ele tem um lugar, mas lembre-se, Jesus Cristo já morreu na cruz por você. Agora a obediência é a forma como nós demonstramos que amamos a Deus. E eu quero concluir. Esse texto não é uma passagem só para gerar um temor ou um medo sem confiança. Pelo contrário, se você está com medo, mas não está confiando, eu vou começar a pregar tudo de novo. Essa mensagem é para nos levar à confiança. Como o texto de Marcos, e você vai observar que aqui na sequência, nós vamos ver que começa o plano para matar Jesus. Capítulo 14. Já começa um pacto, não um pacto da nova aliança, mas um pacto para trair Jesus. Os discípulos agora vão participar do último momento com Cristo de refeição, sentado à mesa como estávamos há pouco. Meus irmãos, isso não gera confiança. O texto mostra que Cristo está no controle da nossa história, de toda a história, de todo o universo. E essa foi a pergunta que a Mari fez para mim ontem. Deus está no universo? Deus cabe no universo? Foi isso, Mari? Como é que é a pergunta? Deus cabe no universo? Como é que é então a pergunta? Não ouvi. Como é que é, meu amor? E aí lá vai o pai responder a pergunta da existência de Deus para a filha. Deus é o Criador. Mas Ele não é apenas o Criador, Ele é o sustentador. Jesus Cristo não apenas morreu na cruz para que você tivesse vida e com abundância. Ele morreu na cruz e Ele sustenta
sustenta a sua vida te dando capacidade por meio do seu Espírito para te consolar e te suportar. Cristo nos chama a viver com discernimento e fidelidade em tempos de tribulação, porque Ele mesmo já nos preparou com a sua palavra. E Ele faz isso por meio de um culto público como esse, da exposição das Escrituras. Não se deixe impressionar pelas vozes que prometem atalhos espirituais. Não se deixe levar, não se escandalize quando a cultura se tornar hostil, porque ela é hostil. Não se distraia com aparências estéticas religiosas. Não se iluda com sinais que contradizem as Escrituras. Firme-se em Cristo e naquilo que Ele já nos advertiu e já nos capacitou. Seja vigilante, seja sóbrio, seja firme, porque aquele que nos alertou é o mesmo que nos preserva, e Ele vai fazer isso até o fim. Perseveremos até o fim, com discernimento e fidelidade, porque isso não é opcional, mas é uma marca daqueles que pertencem a Cristo, e isso até o final. Lembrando Apocalipse, perseveremos até o final, e aí nos será dada a coroa da vida. Que nós olhemos para um texto como esse e nos sintamos confiantes diante de questões como nós estamos experimentando no nosso país durante esses dias. Amém. Eu oro ou você ora? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chama a viver com discernimento, fidelidade em tempos de grande tribulação, porque o Senhor mesmo já tem nos preparado. Ajuda a Tua igreja aqui, Senhor, a ser vigilante, sóbria, firme. Que a Igreja Batista Salvos pela Graça possa experimentar dias de profunda devoção, zelo, mas sobretudo confiança na Tua palavra. Que eles possam pregar ousadamente, evangelizar ousadamente, discipular ousadamente, e que mais vidas sejam alcançadas para o louvor da Tua glória. Cuida, Senhor, de cada um aqui. Eu oro por Jesus. Amém.